Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula e agora finalmente eu vou começar a falar sobre o conteúdo, que a gente vai ficar bom tempo nele, que para mim é o mais importante, pensando em vestibular, é o mais importante, pensando talvez em algum concurso público, acredito mais de nível médio, nível superior, né? Mas pensando em vestibular, pensando em ensino médio, em ensino fundamental, porque a gente encara esse conteúdo, se eu não me engano, no oitavo ou sétimo ano, e segundo colegial, dependendo se você está em escola pública ou privada, análise combinatória e, consequentemente, probabilidade. Para mim, é a parte mais difícil da matemática. Por quê? Porque é uma parte que envolve um raciocínio muito apurado. E você precisa treinar esse raciocínio treinando exercícios, treinando a forma como você enxerga esses exercícios, fazendo muitos esquemas, treinando. Eu vou tentar trazer para vocês tudo que mais cai no vestibular. Eu vou tentar trazer para vocês a definição de cada coisa, combinação simples, permutação, arranjo, exemplos práticos, exercícios, os casos mais comuns, casos que costumam cair no vestibular, casos que demandam talvez uma teoria para que você possa estudar pensando no vestibular. Enfim, é uma ciência, vou chamar de ciência, tá? É algo muito amplo, que pode ser analisado, tem estudos grandiosos feitos sobre esse conteúdo, em mestrado, doutorado. É uma área maravilhosa que eu gosto demais, mas para mim é mais difícil. Portanto, eu trouxe isso aqui para vocês, então vamos começar, porque vai dar certo, porque dá para entender. Porque se eu peguei, vocês pegam. Vamos lá. A análise combinatória visa desenvolver métodos que permitam contar o número de elementos de um conjunto, sendo estes elementos agrupamentos formados por certas condições. E aí que está a dificuldade, porque você tem centenas de condições, você tem dezenas, centenas de situações do cotidiano, onde você pode colocar a análise combinatória. Você tem que interpretar muitas uma situação que você não conhece para resolver exercícios, jogar baralho, jogar xadrez, talvez algum outro jogo que cai no vestibular. Uma vez no Enem, que é um jogo que eu nunca ouvi falar na minha vida, e você tinha que entender o jogo no exercício, se toma muito seu tempo. Então vamos aprender aqui as técnicas para a gente calcular esse número de elementos do conjunto sobre essas condições, tá bom? Vamos começar do básico, aí a gente vai dificultando como sempre, né? Mas eu estou aqui para ajudar vocês. Exemplos. Um exemplo simples é: A é um conjunto de números de dois algarismos distintos, formados a partir dos dígitos 1, 2 e 3. Tá, então eu quero formar números com dois algarismos diferentes, utilizando os dígitos 1, 2 e 3. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, tá bom? 12, 13, 21, 23, 31, 32. Como é que é o conjunto pequeno, eu consegui fazer de forma natural, portanto, o número de elementos do conjunto A foram 6 números de dois algarismos distintos, certo? Então vamos lá, continuando aqui. C é o conjunto da sequência de letras que se obtém mudando a ordem das letras da palavra área. ARI é um anagrama da palavra ARI. Para quem não sabe, anagrama é o formato que as letras podem formar, literalmente. É o formato que as letras obtêm assim que você embaralha as letras. ARE é um anagrama. AIR é outro anagrama. IRA é outro anagrama e assim por diante. Como eu tive 3 letras diferentes, eu consegui formar exatamente 6 anagramas diferentes, tá? Aqui, como é aqui nesse conjunto o número de elementos era relativamente pequeno, eu consegui fazer na mão também. E aqui começa a ficar um pouquinho mais complicado. Opa, já foi, né? Estraguei a surpresa. D é o conjunto de números de 3 algarismos, todos distintos, 3 algarismos, todos distintos, formados a partir dos dígitos 1, 2, 3 até o 8. Então você pensa o seguinte: você quer formar números com 3 algarismos distintos, certo? De 1 a 8 são os algarismos. Aí você tem os elementos, 123, 124, 125, gente, aí vai embora. Aí começa a complicar, por quê? Existem situações onde eu não vou conseguir fazer um por um, elemento por elemento. Por quê? Tem exercício que vai demandar 1.200 elementos, 1 milhão de elementos, você vai fazer na mão? Não, você não vai fazer na mão. É aí que entram as ferramentas de análise combinatória, certo? Que seguem um determinado padrão. Nesse caso aqui, a gente vai ter 336 elementos do conjunto D, que é o conjunto de números de 3 algarismos. 336.
Professor, mas como que eu posso fazer isso sem ter que fazer na mão, na raça? É aí que entra o princípio fundamental da contagem. Ah, como que funciona esse princípio fundamental da contagem, professor? Eu vou fazer esse exemplo aqui, usando o princípio mais clássico, mais básico, tá? Até porque tem uma outra maneira de fazer, mas não cabe aqui nesse terceiro exemplo, que é muito grande. Mas podemos fazer assim também. Então vamos lá. Vamos resolver esse exemplo aqui. Lembrando, o princípio fundamental da contagem, ele é baseado em multiplicação, tá? Olha aqui. Ele é baseado nessa operação maravilhosa, que é a multiplicação. Como assim a multiplicação, prof? Vamos fazer esse exemplo, depois eu vou trazer alguns outros, e a gente vai entender como funciona o porquê da multiplicação. Nesse caso aqui, vamos lá. Eu quero números de 3 algarismos, todos distintos. Então tá, 3 algarismos, tenho 1, 2, 3 algarismos, certo? Como aqui os dígitos são de 1 a 8 nessa ordem, sempre pulando de 1 em 1 normalmente, tirar a sujeirinha aqui. Então você pensa o seguinte, aqui para o primeiro algarismo, o algarismo da centena, você tem quantas possibilidades? Você tem 8 números que você pode usar, não é? Então você pode usar qualquer um dos 8, então você coloca 8 aqui embaixo, certo? O algarismo da dezena, lembra, como é distinto, então eu já usei o número aqui. Já usei o número aqui, pode ser qualquer um de 1 a 8. Pode ser 1, 2 ou 3, até o 8. Como é que eu já usei o número, então eu não posso usar ele de novo nos algarismos seguintes. Não posso usar. Portanto, para o algarismo das dezenas, restaram quantos números? Quantos dígitos? 7 dígitos. Beleza? Por que 7, professor? Porque eu já usei 1 no algarismo da centena, então não posso repetir. Agora, pensando no algarismo da unidade, eu já usei um algarismo, já usei um dígito no primeiro algarismo e um dígito no segundo algarismo. Agora, no da unidade, me sobraram quantas opções? Me sobraram 6 opções. Certo? Me sobraram 6 opções. Porque eu já usei 2 dígitos, portanto eu não posso usá-los de novo. Então me sobraram 6 opções. Então, o que eu faço agora? Multiplica. Multiplica esses números. 8 vezes 7 vezes 6. Como que vai ficar o resultado? Bom, 8 vezes 7, 56. Certo? 56 vezes 6 vai dar exatamente 336, conforme o exemplo que a gente viu. Certo? Então, esse é um exercício mais clássico. Isso é o princípio fundamental da contagem. É um exemplo clássico, onde você pega, analisa a situação, coloca o número de algarismos, o número de dígitos que eu estou podendo usar e vou excluindo aqueles que eu já usei. É uma situação que pode acontecer, uma situação simples e clássica. Certo? Agora, uma outra situação aqui simples para a gente analisar. Vamos pegar aqui, ó, a seguinte situação. Eu posso ter o seguinte exemplo. Temos 3 cidades, vou colocar aqui 3 cidades, X, Y e Z, tá? Não vou escrever, senão vai demorar um pouquinho. Outro exemplo. Temos 3 cidades. A cidade X, a cidade Y e a cidade Z, certo? Aí ele disse que existem 4 rodovias que ligam X com Y, então 4 rodovias que ligam X com Y, tá bom? E 5 rodovias, né? Que ligam Y com Z. Então, de novo, existem 4 rodovias que ligam X com Y e 5 rodovias que ligam Y com Z. Aí ele fala aqui, partindo de X, passando por Y, quantas formas podemos chegar até Z? Então, ele quer saber quantas formas, quantos caminhos. Vou colocar aqui número de caminhos, vou chamar de NC. Qual o número de caminhos que a gente pode adotar para sair de X e chegar até Y? Bom, então você pode fazer a seguinte análise aqui. Mudar de cor de novo. Não, já usei esse aqui. Quero usar verde. De X até Y.
Você tem 4 rodovias, então você tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, e você tem outra aqui, certo? Pra fazer bonitinho. Você tem um caminho aqui, você tem outro aqui, você tem outro aqui, e você tem outro aqui. Qualquer um desses caminhos vai te levar até onde? Vai te levar até Y, certo? Então você tem 4 possibilidades aqui. Agora de Y para chegar até Z, são 5. Então você tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Então seria 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 possibilidades para chegar até Z. Como ele quer saber o número de formas para sair de X e chegar até Z, o que você faz? 4 vezes 5, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui dá 20. Olha que legal. Isso aqui vai dar exatamente 20. Certo? Então aqui, o que eu acabei de fazer para vocês é uma maneira de resolver o exercício. Na próxima videoaula, eu vou utilizar o que a gente chama de diagrama da árvore, que exemplifica o porquê que eu tenho que multiplicar. Tá bom, galera? Muito obrigado e até a próxima videoaula.